o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação no primeiro dia do segundo mês, ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel. A estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Setué; de Simeão, Selumiel, filho de Zurisdai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; todos os filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni; de Dan, Azriel, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Euel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. E foram contados deles da tribo de Rubem 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados. Pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima,
todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados deles. Da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens. Cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Todos contados, pois, foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, sobre tudo o que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão cuidado de guardar o tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Números capítulo 2. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E os exércitos que foram contados deles foram 74.600. Junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Isacar. E os seus exércitos que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 57.400. Todos que foram contados no exército de Judá, 186.400. Segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedoé, será príncipe dos filhos de Ruben.
E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Doel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados do exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões. E estes marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentarão as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo o seu exército, esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados dele foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gedeone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 35.400. Todos que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharam em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aizé, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados dele foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azé. E Pagiel, filho de Ocra, será príncipe dos filhos de Azé. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharam no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram ao arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar batido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações.
ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem é este? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água.
E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, este me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E André, irmão de Simão Pedro, um dos dois, que ouviram aquilo de João e o haviam seguido, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe ele: Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daquele dia em diante, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Graças a Deus.